Você é um bruxo, Harry. Oi, gente, o último vídeo do especial e eu já vou logo começar agradecendo vocês, porque eu não sei qual vai ser o grau de evasão daqui pro final do vídeo. A troca de ideias foi muito boa. E eu já falei, eu tô aqui no YouTube não é pra nada não, é pra conversar, pra trocar ideias. E já prevendo uma pergunta que pode acabar surgindo, eu pretendo ler o The Cursed Child. Só não vai ser agora, tipo, amanhã. Eu pensei um bocado em qual que ia ser o tema desse último vídeo. Até que veio o óbvio. A redenção do Snape. Quase 10 anos depois e ainda não existe um veredito. Snape se redimiu, sim ou não? Eu joguei uma enquete perguntando isso no Twitter, no Instagram e no Facebook. Daqui a pouco eu falo das respostas. Desde o lançamento do Relíquias da Morte, eu já vi todo tipo de argumentos sobre a redenção do Snape. Para esse vídeo, eu decidi analisar esse arco de redenção sob 3 perspectivas. Eu falei um pouquinho sobre arco de redenção no vídeo sobre enredos, naquela série de teoria literária. Até citei o Snape como exemplo. A primeira perspectiva vai ser uma perspectiva narrativa. Vamos falar de estrutura. Isso é um olhar de fora da história. A segunda vai ser uma perspectiva psicológica, que por si só é intranarrativa. E a terceira vai ser uma perspectiva de recepção do público. Então vamos começar com a narrativa. O arco de redenção, ele tem lá o seu tutorialzinho, o passo a passo de como consegui-lo, parecido com a jornada do herói. Mas diferente da jornada do herói, ele não é tão rígido. A gente vê todo tipo de arco de redenção. Se você quer um exemplo clássico, completinho, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão de gergelim sem tirar o picles, seria o arco de redenção do Zuko em Avatar. Não o filme com as pessoas azuis, nem o live action o terror do Shyamalan, a animação. Mas não é toda história que segue a risca daquele jeito, mas 3 passos são primordiais. Primeiro, tem que existir uma falta. Seu personagem tem que dar o close errado. Aí ele vai levar muito tapa de realidade por causa disso, até o momento em que ele vai se arrepender. Existe o momento do arrependimento, o momento em que ele olha pra vida, olha para suas escolhas e fala: eu errei. Isso leva a uma tentativa de reparação de danos, que em 99% dos casos acaba em morte. Então você aí, que tem um personagem favorito que está passando por um arco de redenção, prepare o coraçãozinho. Bom, a falta o Snape cometeu. E não é nem o fato dele ter sido um comensal da morte, é mais o envolvimento dele na profecia. Ele contou pro Voldemort sobre a profecia. E deu no que deu. E ele acaba morrendo depois de ter ajudado Harry. Pra ser bem justa, ele vinha fazendo isso desde a Pedra Filosofal. Mas aí fica faltando o pontinho do meio. Snape se arrependeu? Ou tudo que ele fez não foi uma forma de tentar compensar? O que o Snape faz depois de ouvir a profecia é tentar barganhar a vida da Lilian. Ele inclusive comete um ato falho naquela conversa com o Dumbledore, que ele fala: salva os Potter. Não, salva a Lilian. Não, salva os Potter, ó. Todo mundo. E agora é o momento da gente sair dessa análise mais fria, mais distante e tentar entrar na cabecinha do Snape. A gente sabe que ele comeu o pão que o Salazar Slytherin amassou. Ele veio de uma família totalmente disfuncional, sofreu um bullying danado na escola, apesar de que ele revidava. Mas o fato da pessoa revidar não justifica o bullying. E eu até entendo ele ter se tornado um comensal da morte, porque o Snape é uma pessoa de inteligência acima da média. O Enigma do Príncipe prova isso. E ele sentia que nunca tinha sido reconhecido como tal. Quem sabe, enquanto aliado de Voldemort, ele não teria finalmente o reconhecimento merecido. Tem muita gente que entra enrobada com esse tipo de pensamento. E aí a gente volta para a questão do arrependimento. É difícil saber ao certo, porque a gente não tem o ponto de vista do Snape, a gente tem a impressão do Harry. E aí é que tudo fica um pouco mais complicado. Porque a grande justificativa para o arrependimento do Snape é o always. O fato dele sempre ter sido apaixonado pela Lilian. Parênteses, eu não consigo falar Lily, eu acho Lilian um nome tão lindo. James já é forçando a amizade. Eu sei que Tiago é a tradução, e nada contra o Tiago, é um nome muito bonito também, mas fecha parênteses. E aí é que eu começo a questionar. Até então eu tava sendo bem imparcial, ou pelo menos tentando. Era amor que o Snape sentia ou aquilo era obsessão? E me permitam ser um pouco crédula aqui, mas eu tenho minhas dúvidas se a J.K. criou esse relacionamento do Snape com a Lilian com a intenção de dar margem a mais de um tipo de interpretação, ou se ela realmente achou que estava escrevendo a maior história de amor desde Diário de uma Paixão, que eu nem vejo graça.
ele chega a ser ofensivo com a Lilian, ele a chama de sangue ruim, e aí quando ele vê a besteira que falou, ainda tenta justificar, tipo, não, nada contra, inclusive tem amigos que são. E ele chegou no ponto de tentar controlar a vida da Lilian, ele não admitia que ela estivesse saindo com o James. James foi babaca com ele durante todos os 7 anos escolares. Não justifica ele querer controlar com quem Lilian deveria andar. Se fosse comigo, eu já teria mandado um querido, você está louco, me deixa em paz. Os relatos que a gente tem na história é de que o James mudou, enquanto que o Snape parece ter se afundado num mar de rancor e não conseguido ir além disso. Na noite em que Voldemort ataca a casa dos Potter, James foi o primeiro a morrer tentando salvar a esposa e o filho, enquanto que o Snape só queria que a Lilian saísse viva. Então vamos à questão da recepção. Vocês que não negativaram o vídeo e me bloquearam em todas as redes sociais. O Twitter me deu uma porcentagem bonitinha, mas eu tive que calcular no Facebook e no Instagram e, como vocês sabem, sou de humanas, então aceitem uma margem de erro de 2 para mais, 2 para menos. No Twitter, que foi onde teve o maior número de votantes, 199 pessoas, ficou 59% a favor da redenção do Snape, sim, always, e 41% contra, jantar, Nagini. No Facebook, ficou 55% a favor e 45% contra, foi quase. No Instagram foi o mais discrepante, foram 62,5% a favor e 37,5% contra. Podemos dizer que a maioria das pessoas que me acompanha acredita na redenção do Snape. E provavelmente me odeiam agora. Mas a verdade, ainda mais quando a gente fala de arco de redenção, é que eu acho que tudo isso tem a ver com catarse. Eu falei sobre catarse no vídeo sobre enredos. O mesmo vídeo que eu comentei lá no começo. A gente racionaliza a arte, eu particularmente sei que eu faço isso demais, mas tem muito de sentimento, você se sente tocado por aquilo e aí depois começa a racionalizar, e aí é onde surgem os argumentos a favor da redenção do Snape, análises do personagem, o que é incrível! Agora, para outras pessoas, isso já não aconteceu. Por exemplo, quando eu tava lendo Relíquias da Morte, eu lembro que eu passei pela morte do Snape, que nem como se eu estivesse olhando um panfleto de supermercado. A gente só tem que tomar cuidado com as justificativas que a gente arranja. Eu, como uma pessoa que não acredita na redenção do Snape, eu não posso chegar aqui e falar que ele nunca fez nada pela Ordem da Fênix, que ele nunca fez nada pra ajudar o Harry. Assim como não dá pra quem acredita na redenção do Snape sair falando dele como se ele fosse a melhor pessoa que pisou na Terra desde os ursinhos carinhosos. Algumas pessoas comentaram na enquete que o Snape, com o tempo, foi se apegando ao Harry, ao Rony, a Hermione. E pergunta sincera, onde vocês viram isso? E isso pra mim prova que vocês são pessoas lindas, porque vocês estão projetando um sentimento que vocês têm no personagem. Porque o Snape que a gente tem nos livros é um professor extremamente abusivo com seus alunos. Acho que o melhor exemplo disso é o caso do Neville. É engraçado quando a gente tá lendo Prisioneiro de Azkaban e descobre que o bicho-papão do Neville é o Snape. Mas quando a gente para pra pensar, nenhuma pessoa deveria sentir tanto medo de outra a chegar ao ponto do seu maior medo ser essa outra pessoa. E o Snape bem sabe que ele tem uma parcela de culpa no que aconteceu com os pais do Neville. Mas como ele não era apaixonado pela senhora Longbottom... Mas eu vou parar por aqui porque eu não quero que nesse vídeo pareça que eu tô tentando convencer as pessoas a não gostarem do Snape. Pra mim, o fato dele ter se redimido ou não é o menor dos fatores. O bacana é a gente poder discutir o personagem, a gente poder discutir a história. Esse é o nosso papel como leitor, esse é o nosso papel como público. E eu queria terminar falando que redenção, apesar de ser um negócio lindo, não é imprescindível pra um bom personagem. A gente pode gostar de um personagem, o personagem pode ser bom, ele querendo se redimir ou não, ele tentando se redimir e não conseguindo, ele não querendo se redimir de forma alguma. Novamente, muito obrigada pela participação de todos nesse especial. Continuem por aqui no canal, quem chegou agora, quem já é veterano, compartilhe com os amiguinhos que também gostam de Harry Potter. E a gente tem outro vídeo de Harry Potter marcado para o dia 1º de setembro, em que eu vou postar os depoimentos que vocês me enviaram. E eu não vou pedir joinha, que eu sei que vocês ficaram chateados e não vão dar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.